E a gente está com uma pessoa aqui muito importante do meu lado, entendeu? Uma pessoa que conhece bastante sobre esse assunto, uma pessoa que pode nos ajudar a trabalhar esse conceito, né? E aí eu vou perguntar para a Regina aqui, né, Regina, para a gente começar esse bate-papo, para a gente falar um pouquinho sobre que você se apresente um pouco, que você fale um pouquinho sobre essa tua visão de propósito, principalmente nos principais conceitos que você vê com base nisso. Bom, quando eu recebi o convite para falar de propósito, eu me conectei ao meu desafio de definir o meu propósito, porque não foi algo tão natural. Nós normalmente nos conectamos com dois perfis diferentes. Um perfil mais razão, e para esse perfil propósito, ai gente, fala sério, o que é isso, né? E o outro perfil emoção. Então, a forma que funcionou para mim, e funciona muito bem com os meus coaches, né? Então por que a Regina está aqui falando de propósito? Eu trabalho com propósito por meio dos processos de desenvolvimento de executivos e profissionais. Pode ser um processo de coaching, pode ser um projeto de treinamento. E aí eu descobri duas coisas que eu acho que pode contribuir com a sua reflexão, com a sua definição de propósito. O propósito ele pode ser interno e ele pode ser muito conectado e está conectado com os nossos valores, com as nossas crenças. As crenças é aquilo que conecta a gente às nossas verdades, ou seja, a nossa tradução do mundo. E uma outra visão de propósito nos conecta aos nossos objetivos. Então, para as pessoas que são mais razão, funciona muito bem essa definição de objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? O que realmente importa para você? Existe um livro, para quem quiser validar ou descobrir o seu propósito, chamado Ikigai. E ele define os 5 passos para que eu me encontre dentro do meu propósito. E aí você pode me perguntar, mas por que propósito importa? Né? Quando a gente fala numa visão organizacional, o propósito serve para conectar todos nós humanos. Né? E quando a gente fala de uma visão individual, serve para que eu tenha energia, para que eu tenha coragem, para que eu tenha disciplina. E é isso que realmente importa. Que legal, Regina. E você falando isso me remeteu muito assim, ao desenvolvimento desse propósito que eu falei hoje, sempre sobre esse, ver pessoas crescendo. Regina, eu me lembro também, no começo da carreira, talvez, eu tinha um propósito assim, muito objetivo, de crescer, de fazer, talvez até esse, de ganhar dinheiro, de posicionar. E na medida que eu fui evoluindo na carreira e vendo esses propósitos acontecerem, eu comecei realmente a perceber que o que me dava mais satisfação, o que me brilhava o olho, era justamente quando eu tinha uma equipe e a gente junto chegava naquele objetivo e aquilo acontecia. E depois eu via alguém que era da minha equipe, que estava desenvolvendo um outro trabalho, e ele me ligava e falava do que estava fazendo, e de alguma forma, dizia que de alguma forma eu fui responsável por aquele, por aquele desenvolvimento que ele teve. Então, na medida que eu fui avançando na minha carreira, eu fui pensando e refletindo, eu fui vendo, poxa, é isso que me dá real satisfação, entendeu? E quando você tem, o que para mim ficou muito claro, é que quanto mais eu focava, talvez, na minha satisfação pessoal e não naquilo que as outras pessoas achavam legal, porque você dizia, não, mas Ricardo, você é um CEO, você é não sei o quê. Não, gente, eu sou o Ricardo que gosta de fazer isso. E, by the way, quando eu faço isso bem, parece que as outras coisas vêm, entendeu? Sim. Eu não sei se é um tema que você percebe isso também, né, no desenvolvimento do propósito das pessoas. Você falou duas coisas lindas, né? Receber um mérito, ser reconhecido por aquilo que eu faço, é consequência. A causa é quando eu me conecto com aquilo que me importa. E aí você trouxe a segunda coisa linda, né? O brilho no olho. O que te dá brilho no olho? Você já pensou nisso? Porque isso conecta com aquilo que a gente ama. A gente não consegue se conectar com o propósito. Aliás, vou trazer uma dica aqui. O propósito, ele nasce de duas formas. Ou pela liberdade, quando eu descubro aquilo que eu amo e vou atrás disso. Ou pela felicidade, quando eu me apaixono por aquilo que eu faço. Então, essas são as duas formas, liberdade e felicidade. E essa conexão gera resultados. Né? É aquela sementinha que a gente planta num terreno fértil,
ela cresce. Eu não preciso me esforçar. Eu hoje, né, eu já comentei com o Ricardo, a Tati, eles sabem, eu era cliente de vocês antes, gente, eu era cliente, e o que me fez me apaixonar, né, pela empresa, pela NTT? Foram as pessoas, era o cuidado que o gerente da conta tinha por mim, era o cuidado quando algo dava errado lá, que a gente sabia que o projeto ia atrasar, para buscar uma alternativa, por poder vender aquilo da melhor forma. Então, o como a gente faz se conecta ao propósito. O que a gente faz, às vezes é uma obrigação, às vezes vem aquele sentimento do ter que, mas o que está por trás é o querer. O que você quer fazer? Isso vai definir o como. Muito bom, Regina. É fantástico a gente ouvir um pouco disso. E pelo menos eu me vejo, nas suas palavras eu consigo ver durante a minha carreira, e eu espero que vocês que estejam escutando vão refletindo, vão ouvindo algumas dessas palavras e se conectando. Eu vi também um conceito interessante, que você não acha um propósito, você parece que constrói um propósito. Pelo menos isso aconteceu comigo. A coisa foi sendo construída, sabe? Não é que eu, de repente, disse, isso aqui é meu propósito, pronto, achei. Não é achar, é você construir. Eu acho que esse é uma jornada, né? A gente não deixa de fazer as coisas como uma jornada na vida, né? Outra coisa muito importante que você trouxe, né? O propósito pode mudar, gente, não é algo escrito em pedra, né? Hoje eu tenho um propósito, eu posso viver um grande desafio, eu posso desenvolver uma competência, eu posso aprimorar o meu talento, e aquele propósito muda, não tem problema. Agora tem uma coisa bem legal aqui também, mais uma outra coisa legal. O propósito, ele não está vinculado aos nossos personagens. O que são os nossos personagens? É aquele papel que você assume no dia a dia, de pai, de mãe, de filho, de irmão, de chefe, de liderado. Esse é o personagem. O propósito, ele está conectado com a nossa essência, com aquilo que nós somos. Sabe aquela tela em branco que a gente escreve, mas a tela continua lá? Essa é a nossa essência. E aí, se conectar aquilo que realmente importa para a gente, traz uma pergunta muito importante que você, na primeira parte, comentou e que tem muito a ver. Quem eu sou? Você já parou para responder isso? Quem eu sou? Não é um personagem, é a sua essência. É aquilo que te move, tem a ver com aquela conexão do seu amor. E às vezes você pode me dizer assim, mas amor é algo lúdico que eu não meço. O propósito pode ser também lúdico, mas se eu conectar o meu objetivo, talvez ele traga a tangibilidade. Isso, ele traga essa tangibilidade. Então, esse é um convite para você se olhar. Não é pelo outro, não é pelo seu personagem que você vai descobrir. Nós temos o propósito individual, sim, que impacta o propósito da nossa equipe, e aqui tem uma conexão direta com a segurança psicológica, porque cada time cria a sua segurança, o seu ambiente, e com uma conexão direta com o propósito da empresa. Então, são 3 grandes visões que aqui vem mais uma dica. Se hoje você já pratica agilidade, se você tem suas reuniões de planejamento, a daily, retrospectiva, aproveita esse momento para observar e verbalizar. Existem jogos que você, inclusive, pode propor e, junto com a equipe, descobrir qual é esse propósito. E aí, para tangibilizar um pouquinho, né? Por que é importante descobrir o propósito? Bom, para desenvolver o plano individual de carreira, né? O PDI, para que eu consiga focar aquilo que importa, para eu gerar engajamento e motivação, aumentar a produtividade e alcançar o resultado. O objetivo, o resultado, é isso aí. Mas deixa eu trocar um último tema, a gente está já quase nos minutos finais, e eu não queria deixar de falar um tema que para mim é muito caro, né, muito querido aqui com a Regina, né, Regina, que a gente vive numa sociedade hoje que tem uma componente de tecnologia muito grande, né? Você vê que essa é uma empresa eminentemente de tecnologia, que traz a tecnologia como parte, né, desse contexto, né? Então, muitas vezes, alguns desses propósitos podem estar associados ao uso da própria tecnologia, mas não que a tecnologia em si seja o objetivo. Então, se fala um pouco hoje sobre a chamada tecno-humanização, ou de o chamado humanismo digital, aquilo que une um pouco, né, o humano e o tecnológico, né?
na busca, na execução desse propósito. Como é que você vê esse tema? Você que é uma estudiosa, às vezes, de vários desses, né? Foi incrível você trazer esse tema, porque ele faz parte do meu propósito, né? O meu propósito é exatamente contribuir com as organizações na construção da tecnomanização. E a tecnomanização é exatamente integrar o humano à transformação digital do business. O que a gente está vivendo hoje em dia? Hoje em dia a gente está falando de uma mudança de gestão muito motivada por esse conceito da agilidade. E não é agilidade, gente, aqui não tem nada a ver com velocidade, né? A agilidade ela tem a ver com a complexidade, ela tem a ver com a transformação que a gente está vivendo, e aí a gente tem um convite do próprio humano. Só que não é o humano servidor da tecnologia, é o contrário, é o ser humano integrado à tecnologia. E aqui tem um exemplo muito legal, até para deixar claro o que é tecnomanização, né? É essa conexão que vai além do resultado a qualquer custo. É claro que nós somos organizações, então o resultado importa, mas não é a qualquer custo, né? É você olhar para o humano e falar assim, de que forma eu posso impactar a vida dele positivamente? E aí a gente olha, por exemplo, para uma empresa que oferece crédito, e é o business dela, e ela diz o seguinte, eu vou dar um treinamento para que esses meus clientes saibam lidar com o financeiro deles, e aí ela cria um novo business, onde ela começa a emprestar dinheiro para quem aprendeu a lidar com o financeiro. Isso é tecnomanização. Isso tem a ver, inclusive, com o conceito do people-centric, que é colocar a pessoa no centro da discussão. E aí não é só o cliente, é o colaborador, né? É esse olhar cuidadoso. É o fornecedor, é todo mundo, né? Todo mundo que faz parte. É a cadeia, porque o impacto na sociedade, principalmente na sociedade 5.0, que é para a sociedade que nós estamos encaminhando, quem vende a gente? Os clientes, né? Quem experimentou o nosso business, né? E aqui está um ex-cliente falando para a gente tão bem, né? Regina, faz o seguinte, fecha para a gente com algumas frases, alguma coisa de reflexão. Acho que foi uma das coisas que a gente pensou, se lembra? E falar algumas coisas para estimular essa reflexão então, vamos das pessoas. Vamos lembrar, então, a primeira coisa importante que eu deixo aqui para vocês, né? O propósito, ele pode se conectar pela liberdade ou pela felicidade. A liberdade, quando eu escolho aquilo que eu amo, e a felicidade, quando eu me apaixono por aquilo que eu faço. Eu vou deixar aqui algumas dicas bibliográficas, porque eu sei que tem um monte de gente que adora ler. Se você é mais emoção e gosta do lúdico, o Ikigai, que eu já comentei anteriormente, os 5 passos para a descoberta do propósito, e o livro O Propósito, que é do Sriben Baba. O outro livro que já é mais para quem gosta de razão, Princípios, né? Ai, gente, esqueci o nome dele, mas eu anotei. Peraí que eu vou lembrar aqui. Ray Dalio, tá? Isso. E tem um que eu comecei agora, eu estou amando. Vou deixar essa dica também, Liderança e Propósito. O novo líder e o real significado do sucesso. Olha que incrível esse. Legal, bacana, hein? Esse é novinho, gente, é fresquinho, tá? Fica a dica. E se você quiser descobrir o seu propósito, se você estivesse lá no processo de coaching comigo, quais seriam os convites que eu faria para você? Primeira coisa, quem é você? Lembra, na essência, não no personagem. Segunda coisa, o que você ama fazer? Sabe aquilo que você faz que o teu olho brilha? Que ninguém precisa pedir para você fazer, você faz porque você ama. O que importa para você? E isso também pode mudar. Estou perguntando hoje, o que importa para você hoje? Quais são as dores que você cura? Sabe aquele problema que o cliente trouxe? Sabe aquilo que você começou de manhã trabalhando e não conseguiu resolver? Sabe aquilo que te incomoda? Sabe aquilo pelo qual você reclama? Então, quais são as dores que você deseja resolver? E por último, se você fosse criar uma cápsula do tempo para abrir em 10 anos, o que você gostaria de ler lá?